Bom dia com alegria. Esse cumprimento eu o mantenho a partir de 2013, quando eu perdi a pessoa mais importante da minha vida, a minha mãe. Ela nos saudava diariamente com uma energia que vocês não imaginam, e sempre assim, bom dia com alegria. E eu herdei isso e venho fazendo ou adotando essa postura, e acreditem, vocês já ouviram falar em Abelardo Barbosa? Ele, por sua vez, o Chacrinha, ele já parodiava Lavoisier. Então, a máxima dele é a seguinte: nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma. Acreditem e façam o exercício. Estamos vivendo no país dos feriados, no país da corrupção. Temos que cuidar do nosso próximo. Ao recepcionarem quaisquer pessoas, façam um teste. Cumprimente-os. Bom dia com alegria. Não é um cumprimento esperando resultado, mas, felizmente, os resultados vêm. É impressionante, as coisas estão próximas a gente e nós não nos damos conta disso. Então, nesse instante, eu quero cumprimentar o colega Dalmir Bandeira, um grande profissional, um entusiasta da nossa categoria. Em 2006, eu tive a certeza disso e não falo por falar. Ele, tendo conhecimento acerca de um projeto que estava envolvido, seja você um corretor vencedor, ele disse: Nilson, eu faço questão de patrocinar. E está nos anais, está no nosso segundo livro, a participação do colega Dalmir Bandeira como um dos patrocinadores, acreditando que cultura é algo fundamental para o corretor de imóveis. Agradeço aqui a parceria dos colegas que nos ladeiam dia a dia, Consuelo Leal, nossa diretora de eventos, queridíssima, Mário Augusto, meu professor, independente de ser um superintendente atualmente do CRES, mas o meu professor na Universidade Luterana Brasileira, Marcos Well, que, por coincidência, depois nos deu esta guinada com a sua gema de conhecimentos, contratado que fora para ser superintendente do CRES. O Luciano, que desenvolve um trabalho magnífico na região e em torno, o nosso glorioso fiscal, não faz mais porque é um só, mas um colega aguerrido. O Contiguiba e demais companheiros, eu vou me poupar, não estar arriscando nomes, porque às vezes a gente comete falha e a idade vai chegando e a gente vai esquecendo. Mas o Contiguiba é um colega, já tivemos a oportunidade de estudar juntos, tá? E demais companheiros. Bem, eu tenho uma máxima, quem já participou de eventos nossos, que é a seguinte: jogo aberto. Tem gente que me critica, porque eu disponibilizo ao máximo que eu posso para a categoria. Eu já ouvi questionamentos, Bandeira, assim: rapaz, você demorou tanto, lutou para aprender e você entrega de mão beijada. O meu papai me acompanha na lembrança, Wilson Cerqueira, aquela dura, dizia: filho, temos que transmitir experiências, conhecimento para que as coisas melhorem. Imagine se um corretor de imóveis que vive uma experiência e retém para si. Ele, no mínimo, é insano. Porque quanto mais a gente consegue disseminar, é melhor para todos. É melhor para todos.
Então, eu tenho uma máxima que me acompanha também, que é, hoje nós vamos estar falando sobre a importância dos corretores de imóveis avaliadores nos municípios brasileiros. Eu nasci no sertão da Bahia, Rui Barbosa, a Serra do Orobó, onde nós temos esta serra. Gente, antigamente, eu, Bandeira, tendo nascido no sertão da Bahia, eu ouvia as pessoas, fulano é do interior. Mas eu me permito ter mudado a minha concepção, porque quando eu nasci e residi no interior, era interior. Dia de sábado, os animais apeados numa cerca, as pessoas ao cumprimentarem as outras, oi, 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 iaiá, ô, caboquinho. Hoje, se vendarem quaisquer um dos senhores e colocarem-nos em quaisquer dos municípios brasileiros, tipicamente num restaurante, num centro comercial, e lhes tirarem as vendas, eu desafio, muitos não saberão onde se encontram. Porque a famosa globalização está aí. A indumentária, a maneira das pessoas se posicionarem, as posturas, hoje universalizaram-se. Hoje universalizaram-se. Então, interior da Bahia, conheço municípios pujantes. E o mercado imobiliário hoje tem se socorrido no momento em que alguns atribuem crise a estes ditos interiores. Vejam o que era Feira de Santana. Vejam o que era a Vitória da Conquista. Hoje, polo acadêmico brasileiro. Brasileiros vindo de todos os estados habilitarem-se, estudarem aqui em Vitória da Conquista. Gente, a importância dos corretores de imóveis avaliadores nos municípios brasileiros. Bruna habilitou-se hoje, não é, Bruna? Perguntando a Bruna, você será corretora de imóveis para que região? Onde o mercado chamar, região sul-sudoeste. Quer uma dica? A partir de hoje, sejam corretores, abram a mente de vocês quando lhes perguntarem, corretor de imóveis, que região? Respondam, planeta Terra. Planeta Terra. Gente, é jogo aberto. Eu sempre comento com o Marcos Well, os eventos em que eu tenho a oportunidade de participar é soro na veia, eu não escondo. Sabem por quê? Agora em março, dia 13 de março, eu fechei um ciclo, Bandeira, de 40 anos de atividade profissional ininterrupta. São 40 anos tomando bolada nas costas, tomando passativa de clientes. E o que é que eu faço? Eu abro o jogo para que vocês não tropecem, não tenham os prejuízos e os dissabores que eu já tive. Avaliação de imóveis. Avaliação de imóveis, colegas, nós estamos vivendo um momento que eu diria revolucionário. A partir de 2006, o cenário mudou e muitos colegas e a sociedade brasileira não sabem disso. Então, é obrigação nossa nos posicionarmos para corrigir distorções. Nós, corretores de imóveis, hoje vivemos um período eminentemente revolucionário e eu vou mostrar isso a vocês. Eu vou lhes mostrar, vou lhes advertir, vou lhes orientar
para que vocês estejam alerta. Numa transação imobiliária, senhores, o primeiro parâmetro do negócio é a mensuração do valor do bem em que o corretor de imóveis está comprometido a intermediar. Quando eu digo a vocês de um momento revolucionário, quando eu falo da sociedade, é porque esta, por conveniência ou não, se posiciona de maneira desfavorável ao corretor de imóveis. E eu vou tirar a blindagem disso aqui nestas poucas horas que nós estaremos estudando juntos. Porque, na realidade, não tem como fazer instantaneamente que aconteça a absorção do quanto o nosso segmento merece em termos de mudanças que vêm acontecendo. Quem tem conhecimento tem poder. Vou lhes mostrar que isto não é um simples jargão. Vocês, espero que hoje, ao encerrarmos aqui esse nosso encontro, percebam o momento diferenciado e revolucionário que nós, corretores de imóveis, estamos vivendo. Ao ausente Samuel Prado, sempre, é o presidente do Cresce, sempre que eu trago para ele as pérolas aprendidas com meu pai, em algum momento ele aí pensou uma pérola que ele aprendera com o seu pai, Aníbal Prado. O dia em que não se aprende nada é um dia perdido. Aníbal Prado chamava Miguel, o Samuel e demais e sabatinava. O que é que você aprendeu hoje? Puxava a orelha e orientava. Vocês têm que aprender algo novo a cada dia. Porque na medida em que o tempo passa, vocês vão se deparar com algumas pérolas também com meu pai. Alguns anos atrás ele dizia assim: se eu tivesse a idade de vocês com a experiência que eu tenho hoje. Então, daqui a 10 anos, 15 anos, vocês, corretores de imóveis, não serão mais os mesmos. E eu me permito me posicionar assim, quando eu digo 40 anos, não é para me jactar, não. É para mostrar a vocês que eu respiro o mundo imobiliário. Desde 1998 que eu ministro cursos de avaliação de imóveis. Por quê? Porque eu pesquisei, descobri alguns senões na área de avaliação e comecei a partilhar isso. Um belo dia recebi um convite e não parei mais. Por que eu digo isso? Já eu vou pontuar aqui. 2006 é o nosso marco. Através do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, eu diria, e destacaria aqui alguns nomes: Oscar Hugo Monteiro Guimarães, Luiz Pinto Barcelos, João Teodoro da Silva e outros colegas denotados que são responsáveis por este momento revolucionário. E eu também lhes explicarei. Avaliação de imóveis. Hoje, o corretor de imóveis, eu tenho colegas que se dão ao luxo de só laborar em determinadas áreas da cidade. Não, eu só trabalho em bairro tal. Eu conheço corretores de imóveis hoje que, se você os procura para intermediar uma venda, uma locação ou mesmo uma administração de aluguel, você olha, eu vou passar para um colega, mas eu só trabalho com avaliação de imóveis. E eu vou abrir o jogo para vocês. É uma atividade muito interessante.
Sabe o que significa esse gesto? Este gestual é o din-din, é o arjan, faz-me rir. Gente, a avaliação de imóveis, acreditem, eu vou abrir aqui a caixa preta para que vocês se reposicionem. Para que vocês se reposicionem. Quem tem conhecimento, companheiro, tem o quê? Poder. Alguém tem dúvida disso? Gente, o mercado mudou. Quando alguém elege ser médico, advogado, economista, contador, o faz, às vezes, por orientação, o faz por aptidão. Ponham na sua cabeça. Bruna, alguém te obrigou a ser corretora de imóveis, Bruna? É uma decisão do cidadão. Por aptidão, por conveniência, por simpatia, por si. Eu, por conta da corretagem de imóveis, me vi compelido a estudar. Porque na medida em que o mercado mudou, se vocês não mudarem, vocês estão perdendo a oportunidade. Eu sempre me apresento, sou corretor de imóveis, professor, licenciado pela Universidade Católica. Tinha um projeto na área de educação, graças a Deus, hoje resgatei no seio da corretagem, sendo professor de algumas disciplinas. Lecionei, fiz concurso público na Universidade de Salvador, conhecida como Unifax. Lecionei na FPC, na primeira pós-graduação de Engenharia, Avaliação e Perícia, tendo na sala 40 alunos, nenhum corretor, todos engenheiros e arquitetos, e eu me sentindo feliz e orgulhoso, porque estava ali na qualidade de docente, de professor, corretor de imóveis, numa especialização de engenharia, avaliação e perícia, lecionando uma disciplina para engenheiros e arquitetos. Olha só. Então, vocês, corretores de imóveis, orgulhem-se. Não foram obrigados. Vocês, corretores de imóveis, avaliadores, orgulhem-se pela decisão. Gente, é uma questão de aptidão e de decisão. Eu, por força, precisei de mais conhecimentos, me tornei advogado. Precisando de mais conhecimento, pós-graduei em direito imobiliário. Precisando de mais conhecimento, sabendo de mudanças que vêm. Agora, na nossa legislação, me graduei em gestão imobiliária. Isso me gera uma segurança na hora que eu estou conduzindo os negócios. Acreditem. E o que me deixa triste é que no momento que eu oriento, gero a convicção ao meu cliente, e na conversa ele sabe, logo vi que você não era só corretor de imóveis, como se o corretor de imóveis não tivesse capacidade. Hoje nós temos representantes públicos com uma qualificação fantástica. O João Teodoro, o Oscar Hugo, o Viana de São Paulo. Agora vai ver, optaram por ser corretores de imóveis. Dica para vocês. Está no nosso código de ética profissional. Eleger a profissão como o mais alto título de honra. Vocês vivem de quê? Corretagem. Ah, mas corretor ganha fácil, ganha logo. Vai ser corretor. Ah, a senhora vai me cobrar para fazer uma avaliação? Francisquinho não me cobra. Bem, aí é que eu provoco-os para que mudem as suas posturas. Chiquinho não cobra, mas fique à vontade para continuar laborando com Chiquinho. Eu sou profissional, eu vivo disso. Não abram nem por um treino. Se fizerem sem ônus, se fizerem uma avaliação de graça, façam-na como se estivessem recebendo uma fortuna. Façam o melhor que vocês puderem.
na corretagem, se dediquem. Se estiverem recebendo R$1.000 ou R$100.000 de honorários, procedam da mesma forma. Não sejam imediatistas. Sabem por quê? O imediatismo é fugaz. Você não imagina que, com certeza, haverá uma reversão nesse quadro. Um negócio pequeno pode se tornar um grande negócio. Então, avaliação de imóveis, gente, acreditem, é a bola da vez. Sabe por quê? Repito. Porque é o primeiro parâmetro numa transação imobiliária, qualquer que seja. Para alugar o imóvel, a pessoa precisa saber quanto vale. Quantas vezes eu sou alcançado para intermediar uma locação e a pessoa diz, olha, quero alugar, agora quero R$3.000. Adotando os procedimentos primários que a gente vai ver aqui, eu me desloco até o imóvel, quando eu bato o olho, se achar 2 está de bom tamanho, como é que eu vou trabalhar no imóvel que não vale 2, 3, porque o cliente quer 3? Então, a avaliação de imóveis nos dá esta segurança de pegar e dizer assim, olha, infelizmente, por 3, não há nenhuma condição. Está fora de mercado. Sim, quanto é que o senhor acha que vale? Bem, eu tenho uma concepção, mas qual é a finalidade? Porque se vocês não abrirem os olhos de vocês, o cliente às vezes vem com aquela máxima que precisa alugar ou vender, e na realidade, quando você o posiciona que está caro ou barato, ele te agradece e faz com outro corretor. Então, vocês têm que se dar conta que a avaliação de imóveis é uma prestação de serviço, por conseguinte, há de ser remunerada. Aí eu vou dar as regrinhas para que vocês se posicionem e cobrem. Ok? Então, vejamos. A profissão de corretagem imobiliária é das mais antigas do planeta. Alguém tem dúvida disso? Mas eu vejo muitos colegas que têm dúvida. Neste instante, eu homenageio um corretor de imóveis que não está mais entre nós, chamado Octávio Queiroga de Vanderlei Filho. Cresce número 1 do estado de Pernambuco. Faleceu há alguns anos atrás. E, acreditem, um poço de cultura ambulante. O Queiroga, ele era tão perspicaz, estudou tanto, leu tanto, que ele descobriu pérolas. Qual o livro mais compulsado do planeta? A Bíblia Sagrada. Vocês sabiam que na Bíblia Sagrada existem várias passagens registradas em capítulos e versículos em que estão registradas transações imobiliárias? Uma destas, vocês, se tiverem curiosidade, vejam em Gênesis, capítulo 23. Isto é contribuição de Queiroga, dentre outras passagens. Então, gente, uma profissão milenar. Gênesis, o começo. E pasmem vocês. Foi o que eu disse a vocês, jogo aberto, né? São reflexões minhas. Então, eu às vezes penso algo quando eu estou em casa. Eu estou aqui entre colegas. Eu não estou preocupado com absolutamente nada, com aspecto político, para agradar, não estou preocupado. Está sendo transmitido, ó, ao vivo para o planeta Terra. Então, eu aproveito e mando recado nessas horas.
Gente, Gênesis, começo. Só agora, em 2017, nós, corretores de imóveis, completaremos 55 anos de regulamentação profissional. Que tal? A profissão mais antiga do planeta e só completará 55 anos de regulamentação profissional agora, em 2017. Aí fica a minha leitura dos porquês. Há 40 anos, quando eu iniciei a corretagem, os corretores, muitos, tinham vergonha de identificarem-se como corretores de imóveis. Sabem por quê? Não existia o grau de exigibilidade, o grau de organização que nós alcançamos através do COFES, Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Via de consequência, os regionais brasileiros crescem, o CRECIS. Somos corretores de imóveis para o planeta? Então, habituem-se com as tecnologias. Se vocês chegam no Sul, eles designam a autarquia como CRECI, COFECI. Nós, nordestinos, CRES, COFES. Gente, a profissão mais antiga do planeta. Há 40 anos, os corretores tinham vergonha de identificar os corretores. Não existia um grau de exigibilidade hoje. Avaliação de imóveis, sem nenhum critério. Era no achômetro. Vocês acreditam que o corretor de imóveis avaliador, portanto, de extrema importância nos municípios brasileiros, aqueles que têm acesso às regras disponibilizadas, se contratados forem para realizar uma avaliação em Nova York ou em Tóquio, a metodologia que nos envolve hoje, nós temos condição de avaliar em qualquer parte do planeta? Vocês sabiam que já existem trabalhos nossos traduzidos em outros idiomas? Notadamente na área de avaliação de imóveis. Ou seja, existem regras. E estas regras inobservadas geram mutilações, geram responsabilidades na cobrança. Então, o mercado imobiliário brasileiro, notadamente o mercado de avaliação de imóveis brasileiro, não é mais o mesmo. Não comporta mais amadores. Ou você é profissional, ou você terá problemas à vista. Estes corretores que outrora tinham vergonha pelo seguinte: para ser corretor de imóveis, não era exigido primeiro grau, segundo grau. Hoje, só pode ser corretor de imóveis no Brasil quem detenha, no mínimo, o segundo grau. Sabem o que eu venho observando nas pesquisas que tenho a oportunidade de fazer? Médicos, advogados, arquitetos, engenheiros, na sala, fazendo cursos ou participando de eventos aparentemente exclusivos nossos. PDV, Programa de Demissão Voluntária. Quantos gerentes de banco, quantos profissionais de outro segmento hoje migrando para a área imobiliária? É porque é bonitinho o nosso segmento? É porque é um segmento que gera bons resultados. E eu vou estar abrindo aqui para vocês, nessa oportunidade, pontuações para que vocês reflitam. Se alguém aqui já fez terapia, se socorrendo de ajuda profissional na área de psicologia, vão entender o que eu digo aqui. O terapeuta, normalmente, no final da sessão, diz assim: pense acerca disso. Na próxima sessão, nós nos encontramos.
Você saía com aquela coisinha na cabeça e aí passava a enxergar o que antes você não enxergava. Eu vou disponibilizar aqui pontos para reflexões de vocês, para que vocês, se tiverem atenção, vão entender o que eu lhes digo. O mercado imobiliário hoje não comporta mais amadores. Eu estou falando para colegas, estou falando para profissionais. Então, preparem-se para reverter os resultados de vocês. Eu não vou falar no todo, não, viu? Contigo, na área de avaliação de imóveis. Na área de avaliação de imóveis. Portanto, nossas homenagens aqui ao Octávio Queiroga Vanderlei, filho, que nos trouxe contribuições significativas na nossa área. Como era o mercado imobiliário? A base do achômetro, do empirismo, hoje mudou. Você já... É muito comum. Eu cheguei, certa feita, em São Paulo, conversando com colegas meus, e fiz uma pesquisa. Colega, você já teve acesso à nossa legislação? O colega se habilitou hoje, não foi? Então você está perto. Você recebeu isso aqui, né? Ó. Querem uma dica? Quem não recebeu, procure ter acesso à legislação. Leiam-na, porque aqui tem receita de bolo gostoso. E que às vezes o corretor não lê. Negócio de... Gente, quem tem conhecimento tem poder, acreditem. A nossa legislação. Estando em São Paulo, repetindo, fazendo uma pesquisa junto a colegas, grande parte dos colegas desconheciam a nossa legislação. Perguntar-se-ia, advogado, ele sabe das leis? Ele estudou para interpretá-las. Quando ele precisa, ele tem que pegar o código. Na qualidade de corretores, na dúvida, não ultrapassem, peguem as regras. Hoje, nós, corretores de imóveis, avaliadores, somos os únicos profissionais no Brasil. Médico, advogado, geólogo, ninguém, só os corretores, têm um capítulo exclusivo no Código Civil Brasileiro. Começam a compreender quando eu lhes digo que estamos vivendo um período revolucionário? Um período de mudanças. Olhem a máxima. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Artigo 3º. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que desconhece. Gente, nós estamos aqui, estudando juntos, nesta manhã. Eu lhes garanto que neste intervalo que nós estamos aqui juntos, estão acontecendo mudanças nas regras que nos alcançam. Sabe por quê? O Conselho Federal de Corretores de Imóveis não para. E no Conselho Federal de Corretores, as regras são revistas. Aí o corretor disse, mas eu não sabia. E mudou. Explica, mas não justifica. E ele é alcançado. Tipo, gente, a avaliação de imóveis de 2006 para cá mudou significativamente. E se o corretor de imóveis não tem conhecimento acerca dessas mudanças, problemas à vista. Problemas à vista. Vejamos aqui. No curso de avaliação de imóveis, por força de exigência, nós estudamos a história da profissão de corretor de imóveis. Se eu chegasse aqui e falasse para vocês, fosse direto ao tema, ao assunto, primeiro tempo seria suficiente. Segundo, vocês talvez não tivessem a compreensão como vocês devem tê-la acerca do que nos envolve, nós, corretores de imóveis.
Família real portuguesa se embarcou no Brasil em 1808, numa região insalubre, acredita, Rio de Janeiro, e começou toda a nossa saga. Falamos aqui de Queiroga, nos reportando Gênesis, capítulo 23. Mesmo Queiroga, nesse estudo, nos traz a chegada da família real portuguesa. O que tem a ver isso com avaliação de imóveis? Tudo porque, naquele ano, era necessário ter ideia acerca de valor dos imóveis que estavam sendo desapropriados pelas autoridades portuguesas. Então, avaliação de imóveis desde 1808, também no Brasil, de extrema relevância. Em 1962, nós tivemos vigente a nossa legislação primeira, a Lei 4.116, que, na sequência, foi tida como inconstitucional parcialmente. Por quê? Porque esta lei não preconizava a formação de técnico em transações imobiliárias. Portanto, em 1978, esta lei 4.116 sofre a alteração necessária para aquele momento e a temos em processo de mudança, porque a nossa realidade hoje é outra. O nosso consuetudo, os nossos costumes, as leis, em geral, advêm dos costumes. Imagine os costumes em 1916, quando foi gerado o Código Civil Brasileiro. Estamos em 2017. Os costumes, indiscutivelmente, são outros. Então, em 1978, tivemos a Lei 4.116 alterada, e já em processo de alteração, porque a nossa realidade hoje também a exige. Em 1988, o que teríamos a trazer como contribuição nesta nossa sessão de estudo? Vocês já ouviram falar na LDB, Lei de Diretrizes e Base da Educação, com as alterações ocorridas através da LDB. Aí é que entra em evidência o corretor de imóveis Oscar Hugo Monteiro Guimarães, hoje presidente do Cresce de Goiás, estudioso, atento às nossas necessidades e responsável por estas mudanças havidas na LDB, e surge, a partir de então, acreditem, os nossos cursos de formação superior em gestão imobiliária e ou ciências imobiliárias. Olha só, 1988, inicialmente surgem no Brasil os cursos sequenciais. Cursos que na estratificação, considerados como de terceiro grau, mas tinha um pormenor. Os seus concluintes tinham a certificação de conclusão do curso de terceiro grau, porém, não tinham o diploma tão almejado por alguém que se submete a uma formação superior. Consequentemente, se você não tinha o diploma, você não tinha o status de graduado. Consequentemente, o corretor de imóveis que não tinha uma graduação ou outra, não podia investir numa pós-graduação. Só que a educação do Brasil mudou muito. Eu estudei, gente, em colégio público. Para ser admitido ao ensino público, eu tive que me submeter a um vestibular, conhecido na ocasião como admissão.
Hoje eu luto e estudo para que meus filhos não dependam do ensino público. Infelizmente, senhores governantes, quando eu me dirijo ali, porque está sendo transmitido, isso aqui é um desabafo, é um grito de insatisfação. Dizimaram o poder público. Como o poder público o fez, e é um negócio, jogo aberto. A educação no Brasil hoje é um negócio. Já viram as empresas americanas comprando todas as universidades e faculdades brasileiras? DeVry, FTC, Unijorge, não são mais dos seus titulares originais, foram adquiridos por estes grupos. Então, os cursos sequenciais que não graduavam perderam a sua força diante da falta de interesse dos alunos. Modificaram o sistema e surgem os cursos tecnólogos. Os cursos sequenciais, eles eram disponibilizados para a realização 2 anos, 2 anos e meio, curso superior, enquanto os cursos originais de graduação, bacharelado, 4 anos, 4 anos e meio, 5. E aí eles transformam os cursos sequenciais em cursos tecnólogos. A diferença, mantida na matriz as mesmas bases, só que, ao final, os concluintes passaram a ter o status de graduação. Por conseguinte, poderiam submeterem-se aos cursos de pós-graduação. E, pasme, tive uma experiência quando submeter ali ao concurso para admissão ao quadro de docentes da Universidade de Salvador. E lá tive acesso a uma série de informações que eu vou estar pontuando aqui para que vocês entendam. No curso de 2 anos, 2 anos e meio, 2 semestres consecutivos, 2 disciplinas. Avaliação de imóveis 1, avaliação de imóveis 2. Vários TTIs, cursos de técnico em transações imobiliárias, em alguns que eu lecionei, disponibilizaram a disciplina avaliação de imóveis. É bem verdade que eram abordagens muito superficiais. Mas havia a abordagem. Estão acompanhando a desenvoltura para chegarmos ao momento revolucionário que eu me referi. Em 1988, a LDB, corretor de imóveis, com formação superior específica. No Brasil, o único estado, até pouco tempo, disponibilizava o curso de ciências imobiliárias em nível de bacharelado, portanto, 4 anos e meio, 5, no estado do Maranhão. Na maior parte, os cursos são hoje tecnólogos, 2 anos, 2 anos e meio. Mas é uma conquista. Nós, corretores de imóveis, com formação superior específica. Olha que eu estou aqui no ambiente de corretores. Tira o microfone na mão dele. Se vocês fizerem uma pesquisa junto à sociedade, não estranhem, a sociedade, por si, desconhece esta conquista dos corretores. Não imaginam que nós, corretores, hoje temos formação superior específica. Sabem? Como é seu nome, meu irmão? Esse colarinho bonito aí, sim. Luizvaldo. Luizvaldo? Luizvaldo. Está me ouvindo bem? Então vou dispensar o microfone. Qual que é o outro E aí aqui? não tem mais ruído, bem? Já? Já. E se eu quiser ficar assim, pode? Desculpa. É porque a transmissão. Captura. Depende da transmissão. É. Mas Sim, é por isso que eu estou consultando o É. nosso técnico. Gente, É bom melhor com o microfone. né? Vocês têm ideia? No Brasil,
qual o Estado brasileiro mais evoluído em estudos específicos do nosso segmento imobiliário? Alguém aí sugere qual seja o Estado? Você está rigorosamente em sintonia com a realidade. Porque quando eu faço essa pesquisa, as pessoas normalmente sugerem outros estados, sugerem São Paulo, sugerem Rio. Mas o estado mais avançado em termos de formação no nosso segmento é o estado de Goiás. Tem ideia por quê? Eu dei a dica aqui mais cedo, Oscar Hugo Monteiro Guimarães. Corretor bala. Vocês sabiam que já existiu uma turma de mestrado em negócios imobiliários no estado de Goiás? Pós-graduação, fichinha. Mestrado, por questões eminentemente políticas, eu soube que deram embarreirada no primeiro doutorado em ciências imobiliárias a ser realizado no estado de Goiás. Portanto, o nosso mercado imobiliário mudou. Vocês começam a entender por que nós estamos vivendo um período revolucionário? E junto a cabo desta revolução é indispensável o conhecimento. Gente, em avaliação de imóveis, nós temos um colega corretor de imóveis. Pense num cara que, eu diria, 24 horas pensa na nossa atividade. Porque até dormindo o cara sonha com a nossa atividade. Viana Neto, o presidente do CRES de São Paulo. Luiz Pinto Barcelos, uma avaliação de imóveis feita por um corretor de imóveis foi contraditada junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Viana pediu para o Barcelos dar uma olhada no processo. O Viana, independente de ser corretor de imóveis, é engenheiro e é advogado. Sabe qual é a principal atividade desse colega? Respondido, colega. Corretor de imóveis. Quem tem conhecimento tem poder? Discute-se. Barcelos pegou o processo e enxergou falhas que não davam sustentação ao contraditório, que o corretor não tinha capacidade para avaliar. Arguíram eles que houvera inobservância a alguns itens da ABNT. Já ouviu falar na ABNT? Quando eu pergunto assim, não é para sabatiná-los não, viu? É só uma dinâmica. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Sim, e o que é que isso tem a ver com o corretor avaliador? Tudo a ver. Porque a ABNT regra procedimentos através das NBRs, Normas Brasileiras de Resolução. Então fica aqui a dica para vocês. Se estiverem avaliando o imóvel, uma propriedade com características rurais, a depender do grau de envolvimento com esta avaliação, não deixem de ler a resolução própria acerca de imóveis rurais. Se, como corretores de imóveis, estiverem envolvidos na avaliação de um imóvel tombado pelo patrimônio histórico nacional, não deixem, a título de cultura, de compreensão, quem tem conhecimento tem poder, leiam a NBR, que trata de avaliação de imóveis acerca de imóveis tombados. Então, a ABNT é uma regra, através de NBRs, avaliação de imóveis urbanos, leiam. Imóveis industriais, salvo engano, são 7 normas na área de avaliação. Só que tem uma característica. Quem tem conhecimento tem poder, não é?
Mas nós não estamos adstritos às normas da ABNT. Nós não somos engenheiros. Nós somos corretores de imóveis. E como corretores de imóveis, nós temos regras próprias a serem observadas. Jogo aberto? Lei 6.530. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês. Resolução 957 extinta. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês. E a resolução vigente, a resolução 1066 do ano de 2007. Então, Barcelos pautou o seu estudo nestas nossas normas. Sabe o resultado? Hoje, os corretores de imóveis avaliadores são responsáveis pelas avaliações de imóveis no patrimônio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Que tal? É uma conquista. Só que as regras são dinâmicas, elas mudam. É necessário que vocês estejam atentos e tenham acesso a essas regras. Hoje, São Paulo é uma referência pelos históricos. Tá? Pelos históricos. Na área de avaliação de imóveis tem crescido. Eu vou mostrar a vocês já já. Grande parte dos tribunais de justiça dos estados brasileiros hoje tem convênio com a nossa autarquia, em que consagram um banco de avaliadores para incumbirem-se de avaliação de imóveis em vários processos. Vou dar dica já aqui para vocês, para que vocês, fiquem atentos a esta fatia de mercado. Jogo aberto? Uma torta muito gostosa. Não faz mal a ninguém, mas só quem come ou a come é um determinado segmento profissional. Aí, de repente, surge um outro segmento profissional para partilhar essa torta. Já viu criança disputando pirulito? E briga. Isso é analogia aí, gente. Em 2006 aconteceu isso. Conosco. Aconteceu isso conosco. Com o advento de uma norma que nos beneficiava não só a nós, mas a sociedade brasileira. Sabe o que aconteceu? É público, já transitado em julgado. Este nó estava entalado aqui. Vocês já ouviram falar no CONFER? IBAP. CREA. CONFER, Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia. CREA, Conselho Regional de Engenharia. Engraçado, com uma ação foro competente, pois, Justiça Federal, pugnando pela ilegitimidade de nós, corretores de imóveis, avaliarmos imóveis. Então, se nós temos um ordenamento, se eu comentei aqui com vocês acerca da Lei 6.530, se eu comentei aqui com vocês acerca da Resolução 957 extinta e sucedida pela 1066. Como arguir-se a ilegitimidade do corretor de imóveis avaliar imóveis? Só que os corretores me permitam este desabafo, não se preocupam em atualizarem-se. E eu quero aproveitar este momento público aqui para parabenizar a cada um de vocês por terem reservado este espaço para o aculturamento de vocês. Alguns, Consuelo, beneficiados pela habilitação.
já que estão sendo habilitados, estão participando. Mas se nós nos dermos conta aqui pelo quantitativo, 16, um auditório lotado, então é realmente um destaque da vontade da gente abrir o jogo, soltar o verbo, para, aproveitando esse momento, alcançá-los no sentido de que vocês reflitam acerca do momento revolucionário que vive o corretor de imóveis avaliador nos municípios brasileiros. Se fosse sala de aula, eu diria assim, é regra. Eu digo, intervenham se tiverem dúvidas. Mas como a gente tem muito assunto, mas não se acanhem não, porque de repente pode tornar rico este nosso encontro aqui, se for uma intervenção pertinente. Não se acanhem, é jogo aberto. Eu estou aqui para dividir com vocês. Nilson, e acerca disso e disso, joguem duro. Vamos aproveitar esse tempo e essa oportunidade que estamos tendo aqui para estudarmos juntos. Unifax, falei, 2006, a resolução 957 e a 1066. Deixa eu aproveitar e esclarecer para que vocês entendam o porquê que se extinguiu a resolução 957. A resolução 957 extinguiu-se porque gerava uma dúvida. Quem podia emitir um parecer técnico de avaliação mercadológica? Ela gerava uma dúvida e nós estávamos em plena discussão judicial acerca de que éramos legítimos. Então, uma única palavrinha no texto gerava essa dúvida, ela foi suprimida, e quando da sua supressão, na sequência, já ocorreu no ano seguinte, em 2007. Portanto, a nova resolução, com esta correção, ganhou a numeração de 1066. Simples assim. Se eu não digo isso a vocês, vocês ficam sem saber por que não. A 957, sim, a 1066, por este simples e significativa diferença. Tipo, quem pode o quê? Hoje não há dúvida. Tanto é que obtivemos êxito em todas as instâncias em que fomos réus. Hoje está pacificado. Não se discute. O corretor de imóveis, sim, é avaliador de imóveis. Avaliador de imóveis. O que eu aproveito e chamo a atenção é que é algo muito interessante e às vezes o profissional não se prepara e se envolve em situações difíceis. Tão difíceis que o que ele percebeu, às vezes, é insuficiente para remunerar um profissional no segmento, vale dizer, na justiça, para tirar-lhe do imbróglio. Então, é necessário que o corretor avaliador esteja atento, porque hoje existem regras a serem cumpridas. Esses nomes lhes dizem alguma coisa? Berrini, Ficker, etc. Da mesma forma que eu homenageei aqui o corretor de imóveis, chamado de Queiroga, carinhosamente chamado, eu homenageio, na minha ótica, o papá da avaliação de imóveis do Brasil, Luiz Berrini, engenheiro civil. Engenheiro civil. Eu falei aqui do CONFER, do IPAP, mas eu farei sempre, rendo sempre homenagens aos profissionais da engenharia. Já eu vou brindá-los com mais uma homenagem a um corretor que o Consuelo conhece e já me disse que o admira, que é o Inálvaro Nazaré Soares, engenheiro civil, e que muito contribuiu e contribui na área de avaliação de imóveis no Brasil, notadamente com os corretores brasileiros. Já eu falo dele. Mas o Luiz Berrini, em 1957,
fora autor de uma obra que eu tenho o privilégio de ter um exemplar desta obra na minha biblioteca. 1957, esta obra está atual até os dias de hoje. Faleceram já o Luiz Berrini e os seus herdeiros deram continuidade às publicações do papai. O Papa da avaliação de imóveis, na minha ótica, aí é uma posição pessoal, Luiz Berrini, um engenheiro. Antônio Ficker, engenheiro também, autor de literaturas voltadas para a área de avaliação de imóveis. Tive acesso a várias delas. Jogo aberto? Tem delas que realmente tem um público certo, que não é o nosso. Os engenheiros e arquitetos. Mas, quem tem conhecimento, tem poder. Se vocês puderem, leiam-nas. Leiam estas obras, porque acrescerá conhecimento a vocês, notadamente na área de avaliação, muito embora, ressalvo, não tenhamos obrigação de observância, às vezes, somos engenheiros. O corretor de imóveis, ele interage numa avaliação para determinar o valor de mercado daquele bem. Eu já vi casos, as notas fiscais, projeto belíssimo, gastou-se tipo 600 mil reais na obra, procura o corretor para vender por 600, o corretor diz, aqui nem com reza, 350 aiá. Mas o engenheiro, ou os profissionais da engenharia, indiscutivelmente, aprenderam, gastaram, está lá as notas. Mas quem fala acerca de mercado? Olha só, somos nós, corretores de imóveis, avaliadores. Portanto, nossas homenagens aos engenheiros citados, Luiz Berrini, Papa da avaliação de imóveis, o Ficker, com trabalhos belíssimos, e etc. Vou provocá-los, posso? Nesse slide aí, algo lhe salta aos olhos? Hein? Jogo aberto? Quer que eu lhes diga? Tem muita gente, inclusive, que desconhece essa particularidade que eu vou deixá-la clara aqui, nesta manhã gloriosa. Nos nossos cursos de avaliação, tem uma palavra, uma dinâmica que eu utilizo, Bandeira sabe disso, que é, Contiguiba sabe disso, acuidade. Lembra Contiguiba? Acuidade. Contiguiba, neste slide aí tem algo característico de acuidade. Mas vocês estão perdoados, porque é muito detalhe. E os detalhes fazem a diferença. Vou abrir o jogo para vocês, para que vocês se orgulhem. Qual é a profissão mais antiga do planeta Terra? Onde é que nós encontramos isso? Gênesis, capítulo 23. Quem nos trouxe essa contribuição? Queiroga. Queiroga. Olha só. Contiguiba, que número é aquele ali? Leia para mim. Meia o ano. Sabe o que significa este número? 5.194? Qual é o ano, Contiguiba? 66. Esta, senhores e senhoras, é a legislação que regulamenta a atividade dos engenheiros, arquitetos, agrônomos e da outras providências. Qual é a lei que regulamenta a atividade do corretor de imóveis? A
originalmente a 4.116, sucedida pela 6.530. Pronto. Olha contigo, onde é que está a cuidado? Percebam, Lei 5.194 regulamenta a atividade dos engenheiros e arquitetos, né? Qual ano? 1966? A Lei 4.116 data de que ano? 62. Está ligado, é pai? Quem é mais antigo, 62 ou 66? 62. E vou lhes trazer mais detalhes. Os detalhes fazem diferença. Para que vocês sintam-se seguros. Em 1978, fomos alcançados pela mudança na 4.116. Um detalhe, a 4.116 foi promulgada em que ano? 62? Lembra da data? Vou lhes dizer, para vocês entenderem os porquês. 27 de agosto. Que data é esta? Dia Nacional do Corretor de Imóveis. E em 1978, salvo engano, no mês de maio, houve a alteração, uma vez que, já comentei aqui, consideraram ou atribuíram a inconstitucionalidade ao texto original da 4.116. Agora, voltando. 1962. 1966. A lei que regulamenta a atividade dos engenheiros e arquitetos. Querem uma pérola? Estou falando em rede mundial. Olha lá. Rede mundial. Contra fatos há argumentos? Já fiz essa pesquisa. Olha, tudo que eu lhes disser aqui tem uma razão, não é despropositado. Quando a gente começar a somar o que eu venho dizendo a vocês, vocês começam a entender. Eu faço esses intervalos para que vocês internalizem, porque isso é ouro. Isso é ouro. A gente começou rapidamente quando tivemos chance, viu, né? Então, observem. Eu já tive um ambiente só de engenheiros e arquitetos. E eu fiz essa pesquisa. Eu digo, companheiro, me responda uma curiosidade. Vai, Bandeira. Isso é sério. Você concluiu o seu curso de engenharia em que estado? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Quantas disciplinas constam no curso de formação de vocês acerca de avaliação de imóveis? Não me lembro, não. Acreditem, eu já soube que já ocorreram mudanças. Em alguns cursos, não todos, mas os tradicionais cursos de engenharia e arquitetura não têm na sua matriz curricular a disciplina de avaliação de imóveis. Espantoso. Deixa eu amainar. Deixe-me amainar. Disse-lhes que, independente de ser corretor de imóveis por eleição, sou corretor de imóveis por eleição. Mas tem outras formações. Advogado. Já fiz a pesquisa junto a advogado. Formaste? Onde? São Paulo. No curso de vocês, quantas disciplinas acerca de direito imobiliário? Sabe por quê? Eu estudei na Universidade Católica. Direito Civil, livro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Direito real. Mais direito imobiliário. Então, algumas instituições de ensino superior hoje já disponibilizam em suas matrizes direito imobiliário. Da mesma forma que algumas poucas instituições de ensino de formação superior em engenharia
já alteraram a sua matriz e trazem avaliação. Lembram que eu lhes disse aqui para efeito de reflexão? Nos cursos superiores de gestão imobiliária, Conselho Leal, Mário Amigo. O senhor estudou, senhor Mário, no seu curso de gestão imobiliária, avaliação de imóveis? Quantos semestres, senhor Mário Augusto? Vamos ser quase 2 semestres. 2, quase não. 2 semestres que eu fui seu colega, companheiro. O senhor anda comendo casca de frio. Ó, gente, 2 semestres. Vale dizer, avaliação de imóveis 1, avaliação de imóveis 2. Como é que o corretor de imóveis não tem capacidade para avaliar imóveis? Ressalvo sempre, avaliar para determinar o valor de mercado. Tipo, houve um tremor de terra, rachaduras, fissuras, eu não sei, aparentes. O corretor de imóveis tem capacidade para avaliar o imóvel com aquela característica? Olha a cuidado, porque eu citei um exemplo aqui do Espírito Barcelos, corretor de imóveis por eleição, mas engenheiro. Neste caso excepcional, ele poderia, mas se o corretor não tem esta qualificação, não se meta gato mestre, meu irmão. Isso aí é para engenheiro, é para arquiteto, é para profissional da engenharia. Então, o corretor de imóveis, ele afere, ele sugere, ele opina, ele dá um parecer. Perceberam quantas palavras eu trouxe aqui para vocês? Cada uma tem um sentido. E eu vou abrir o jogo aqui para vocês hoje ainda. Nós podemos opinar, nós podemos emitir um parecer, nós podemos avaliar, nós podemos tudo dentro do nosso ordenamento. E eu estou aqui exatamente para orientados. Então, Lei 5.194 é a lei que regulamenta a atividade dos engenheiros e carpinteiros. Surgiu nesse ano, de 1966, quando a nossa legislação, promulgada em 1962, compreendem a importância histórica da Bíblia. Estamos na frente, na linha de criação das legislações, também estamos num bom ranqueamento, numa boa posição. Ok? Ai, Conchita, que turma fantástica. Ninguém tem dúvida, né? Ninguém pergunta nada. Que maravilha. Vamos embora. Prepare-se. Daqui a pouco. Alegação de trabalhos científicos. Antes de 2006, aliás, não, a partir de 2006, foram alegados a querela mencionada aqui, que para avaliar imóveis é necessário a elaboração de trabalhos científicos, arguído por estes profissionais autores da ação. Ok? Quando, na realidade, já fiz a ressalva aqui. Nós, corretores de imóveis, opinamos, elaboramos parecer, ou mesmo elaboramos laudos de avaliação. Laudos de avaliação. Lembra, Continua? Laudo. Corretor de imóveis tem que ter muito cuidado com esta terminologia. Laudo de avaliação. Sabe por quê? Do ponto de vista etimológico, do ponto de vista legal, corretor de imóveis que não detém a formação superior específica na área de engenharia, originalmente, é porque é muito rico, são muitos ricos os detalhes para que vocês compreendam isso. Então, observem. Acreditem. Chegou ao meu poder um laudo de avaliação realizado por um colega corretor de imóveis.
uma única lauda. Vitória da Conquista, 3 de maio de 2017. Ilustríssimo senhor Daniel Boaventura. Conforme solicitação, me dirigi ao imóvel situado na Praça da Bandeira, número 13, e lá constatei que o imóvel vale R$400 mil para venda. Assinado, cara de pau cresce. Laudo de avaliação, uma lauda. Gente, os equívocos. Eu não estou contestando que não valha ou não valesse os R$400 mil sugeridos. Mas laudo de avaliação. Laudo de avaliação é o seguinte, gente. Até pouco tempo que ocorreram mudanças, só poderia emitir laudo de avaliação dos profissionais da engenharia. Então, o erro, o cidadão não tinha formação na área. E aí, laudo de avaliação. A única exceção que se contempla no Brasil é no instante em que o corretor de imóveis é designado perito avaliador no procedimento judicial. Neste caso, em particular, o título do trabalho elaborado é o laudo. Percebeu? O corretor não é engenheiro, não é nada. Foi contratado para elaborar uma avaliação. Se for na condição de perito do juízo, laudo. Se não for, opinativo, parecer. Querem uma dica? Google. Confesse. Na hora que o Google mostrar o sítio, aí você tem lá, Cresces, todo o Brasil. Segunda região. Sabe qual é a segunda região? Chute aí. Chute. Segunda região. Qual é o Cresce que leva o número de segunda região? São Paulo. Porque muita gente sugere Rio. Né? Ah, não. Primeira região, Rio. Segunda região, São Paulo. O Viana disponibiliza lá no portal dele. Gente, se vocês tirarem 6 meses, olha o que eu disse, não é exagero. Se vocês tirarem 6 meses de licença para assistirem um acervo disponibilizado gratuitamente no portal do Cresce de São Paulo, é pouco, não dá, porque é muita coisa. Tem um vídeo lá desse colega, Barcelos, que foi a melhor definição que eu vi até então acerca de laudo. Se vocês pegarem um laudo de avaliação, Bandeira, e um petano, para ser técnico de avaliação de mercado, confrontarem, do ponto de vista técnico, o nosso trabalho está tão bem estruturado, pois elaborado, que laudo. São muito parecidos. Qual é a metodologia mais utilizada ou consagrada para o corretor de imóveis em sede de avaliação de imóveis? Método comparativo direto de dados de mercado. Eu tenho acesso a vários trabalhos elaborados por engenheiros, acreditem, eles optam também para a determinação de valor de mercado quando contratados são pelo método comparativo direto de dados de mercado. A mesma metodologia nossa. Ok? Gente, me dê essa chave. A minha. 32. Pensem numa única questão. Eu só preciso de 3 minutos. Vou tomar um remédio aqui com o horário certinho e volto depois rápido. Pode ser? Então, rapidinho. Mas a gente já vai
10 e Você não A gente já para. Daqui a 10 minutos a gente vai Mas eu esperar. falo, Cadê o horário? 10 e meia. Muita bola de pé. Aqui, ó, 15 minutos. Pressão. No meio ele está sentindo alguma coisa acontecer com aquela pressão. Aí pressão. Chegou o horário. Volte tudo, né? Vamos lá. Ele desceu. É lá, vem não? Ele desceu para tomar pressão. Vem cá, Mário. Tá participando assim? Você veio lá no. importância para passar para vocês. É jogo aberto? Jogo aberto. Querem ouvir? Então vamos lá. Alguém quesitou alguma... Na hora você me avisa. Entenderam o porquê dos trabalhos científicos? Eu deixei aqui o passador. Não, você levou. Só com 32. Quer lá pegar? (957) Já eu acho ele. Ah, sim. Acuidade. Acuidade. Olha, Codinho. Acuidade. Olha. 957 de 2006. Entenderam, né? Nossa primeira resolução que versava acerca dos procedimentos em avaliação de imóveis, sucedida pela 1066 no ano de 2007. Entenderam por quê, né? A 957, ela conflitava, deixava dúvida com relação à interpretação. Para não ter dúvida, ela foi corrigida. Impressionante. Patrícia, minha sobrinha. Você conhece a história do ovo de Colombo, Patrícia? Gente, ovo de Colombo pode parecer brincadeira, né? Vocês sabiam, na corretagem imobiliária, vários ovos de Colombo são postos para a gente e a gente não enxerga? Bruno? Conhece a história do ovo de Colombo? Quer conhecer? Agora, vamos lá, entendendo esse comando. Cristóvão Colombo. Daí o nome. Colombo, descobridor da América. Ele começou a comentar que descobriria a América. Vocês já viram que tem sempre um peru de plantão? Tipo, mas Colombo, que história é essa? Está ficando pirado? Como é que você vai? Coisa de maluco, como é que você vai descobrir a América? Qual é o projeto? Nós, corretores de imóveis, avaliadores, somos sempre alcançados. Bruno, quanto é que você acha que vale esse imóvel aqui? Eu estou pensando em vender. O Bruno está chegando no mercado agora. Não teve a oportunidade de participar deste evento. Briosa da sua nova profissão. Orgulhosa. Sabe que uns 500 mil reais. Prestou consultoria gratuitamente. A história do ovo de Colombo é a seguinte. Cristóvão Colombo, flechado. Ele aí teve um... Disse fazer o seguinte. Eu vou fazer uma dinâmica com você. Se você resolver, eu lhe conto qual é o meu projeto. E aí pediu um ovo de galinha e entregou ao curioso para que ele colocasse aquele ovo numa superfície lisa, sem pender de um lado e do outro. E o cidadão aí pegou. Tenta, não consegue. Falou, se você não quer dizer, não diga. Agora, me sacanear, cara. Não tem como colocar o ovo.
Colombo disse, tem. Então coloque. Colombo pegou o ovo, quebrou a quina do ovo e o ovo. Mas assim eu também faço. E por que não o fez? Se ele teve a todo tempo o ovo disponível, o tempo disponível. Gente, acreditem, a avaliação de imóveis, a Bruna, corretagem de imóveis, Bruna, tem ovos de Colombo. No momento que você se precipita, tem cliente que faz assim, eu não lhe digo nada, mas e você sobrou. E você sobrou. Então, ó, dica para vocês. Os franceses usam a terminologia fermer la bouche. Fico calado. O corretor de imóveis está vivendo um período revolucionário. Ninguém os induziu, não os obrigou a serem corretores de imóveis, muito menos corretores avaliadores. Aprendi com o papai. Meu filho, não se iluda. A humanidade é hipócrita. Diariamente nos dizia isso, Conchita. Conchita não conheceu bem. A humanidade é hipócrita. E uma outra máxima que o papai nos traz é o seguinte, meu filho, a vida é um teatro. É no palco que os homens riem e choram de si mesmos. Então, gente, se coloquem na condição de bons atores. Se estiver com o cliente, falem o essencial. Falem o necessário. Remunerado que sejam. Todos vocês já devem ter ouvido falar da história do parafuso. Toda fábrica tem um momento de parada. E num desses momentos da parada, desliga-se tudo para manutenção. No momento de dar partida, depois da manutenção feita, ligam-se as máquinas. Numa dessas, ligada às máquinas, uma delas não entrava, não dava partida. Aí vem técnicos de todos os lugares. Ninguém conseguiu resolver. E aí sugeriram que Zezinho do Coco Verde resolveria o problema. Chega Zezinho do Coco Verde. Liga, desliga. Liga, desliga. Consiga uma chave oitavada, chega lá e aí. Faz uns ajustes necessários, liga e a máquina dá partida. Olha que vieram técnicos de longe, não resolveram. Zezinho do Coco Verde. Zezinho do Coco Verde resolveu o problema. E aí pedem que ele emita a nota fiscal. A nota fiscal. E nem manda. Um exemplo. 10 mil reais. Um absurdo. Para apertar o parafuso. De jeito nenhum. Manda devolver a nota. A Zezinho do Coco Verde. O Zezinho aí corrige a nota. 9.900 e 100 reais. Duas notas. 100 reais pelo parafuso, que ele apertou, e 9.900 pelo parafuso dentro de tantos. A expertise em saber qual parafuso apertar. Então, gente, corretor de imóveis, avaliador, corretor de imóveis. Tem coisas, é que o tempo daqui é pouco. O que a gente faz em 24 horas, o pessoal acha pouco, imagine em menos horas aqui, né? Eu só estou pontuando para que vocês reflitam. Para que vocês reflitam. Tem coisas na corretagem de imóveis que às vezes vocês não acham em literaturas. É no exercício, é na prática, é na experiência. Então, aquilo que comentávamos, tem os macetes. Depois eu passarei alguns para você, se a gente tiver chance. Ok? Então, gente, a avaliação de imóveis é algo sério, é algo revolucionário no momento que nós estamos vivendo.
E para esses 16 novos colegas, se liguem porque é magnífico o nosso segmento imobiliário.